Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nessa noite vamos voltar à nossa escola bíblica, que ela para ter sido ministrada ontem, mas devido à cirurgia da minha filha, que foi expressa em situação de emergência, então nós tivemos que nos deslocar para Macaé ontem, mas glória a Deus, tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Quero agradecer aos irmãos pelas orações, porque a minha filha está bem, já estive lá hoje por volta de mais ou menos 1h pouca da tarde, ela está legal, a Eliane ficou lá com ela, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? Muito bem, e nessa noite, na ministração da nossa escola bíblica, nós vamos ficar atentos que o tema da nossa lição é a construção do templo enfrentou oposição, amém? Então, nós precisamos entender que aqui é o templo do Antigo Testamento, não é verdade? Era realmente um templo como é nos dias de hoje. Tinha um altar, que era o altar de sacrifício que nós vimos na aula passada, não é verdade? Mas tinha um templo onde os irmãos se reuniam, onde os judeus, o povo de Israel se reuniam e ali louvavam ao Senhor, clamavam ao Senhor, tinham comunhão entre os irmãos. Quer dizer, o mesmo templo do Antigo Testamento, ele se desloca para a nossa atualidade, no tempo de hoje, amém? Temos um templo também, que nós nos reunimos com nossos irmãos, adoramos ao nosso Deus, oramos ao nosso Deus, amém? E é um local de comunhão, de unidade, amém? A diferença agora apenas era o altar, porque no Antigo Testamento tinha um altar e o altar era de sacrifício. E nós vimos que na lição passada o altar já tinha sido preparado, já tinha havido celebração, tudo aconteceu conforme estava escrito na lei de Moisés, amém? Por Davi também, então tudo ficou perfeito, amém? Só que agora eles estavam dando continuidade agora à construção do templo, amém, irmãos? E o textuário vai estar escrito em Neemias 4:6, onde diz assim: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, havia o desejo do povo em trabalhar. Amém, irmãos? Então, está muito claro a lição. A verdade prática. Se confiamos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, já precisamos ter entendimento que o maligno ele vai sempre se opor à obra de Deus. Amém? E há uma grande necessidade de nós confiarmos em Deus para que nós possamos vencer todas as astutas ciladas do inimigo, para que a obra do Senhor Deus não seja concretizada. Amém? E nessa lição nós vamos ver que a obra, como disse no textuário, que a obra, o muro cerrou-se pela metade. Amém, irmãos? Bem, vamos à leitura em classe, que está em Esdras 4, versículos 7, 9, 11 ao 13, 15, 16 e 21 ao 24, amém? Onde está escrito assim, a bendita palavra de Deus. Eu gostaria que vocês ficassem bem ligados no que vai ser lido agora, para que você possa entender o que aconteceu naquele período, amém, irmãos? E a gente vai conversar, isso vai ficar bem sintetizado na nossa mente. Diz assim, versículo 7. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitred, Tabel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. 9. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Arfaziquitas, Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Lamitas. 11. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os teus homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti, vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Versículo 13. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos,
os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porções alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para aqueles homens parem, a fim de que não se edifiquem aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. 22. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Santo e eterno Deus, louvado é o teu santo nome, Deus. Muito obrigado pela tua santa e misericordiosa palavra, Deus, onde teus filhos, ó Deus, têm o entendimento e o conhecimento do que aconteceu no momento em que a tua casa estava sendo restaurada. E assim, ó Deus, traga para os teus filhos, traga para os teus filhos queridos, ó Deus, o entendimento, ó Deus, para que eles possam trazer este entendimento para os dias atuais, ó Deus, e assim se revestirem do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amados irmãos, nós estamos vendo aqui, irmãos, que a construção do templo foi algo muito dificultoso, né, irmãos? Nós vamos entender, amados irmãos, que naquele período, Nabucodonosor, primeiro eu vou tentar dar uma perspectiva do que aconteceu até esse exato momento. Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém, ele levou todo o povo de Judá, Israel do norte, esse povo do norte, povo do sul, e levou cativo para a Babilônia. Só que ele levou esse povo cativo para a Babilônia, só que ele já vinha trazendo outros povos com ele. Quando chegou em Jerusalém, ele começou a mesclar esse povo que ele tinha trazido, deixando em Jerusalém para assim quebrar todo o rito, toda a religiosidade, todo o amor que o povo tinha a Deus naquele lugar que era Israel, que tudo isso fosse quebrado através desse novo povo que ele vinha trazendo e mesclando nessa cidade, porque esse povo eles eram idólatras, ele tinha diversos deuses. Então o objetivo de Nabucodonosor era quebrar essa estrutura religiosa que havia em Jerusalém através da idolatria de outros povos, sendo mesclada com o povo de Jerusalém, com o povo de Israel, com o povo de Deus. E ele pega o povo de Deus e leva para a Babilônia. Então a gente percebe que durou 70 anos o cativeiro babilônico, em que o povo de Israel ficou preso. E 70 anos ficou esse povo aqui que ficou em Jerusalém, uma parte do povo de Israel, povos idosos, algumas mulheres, alguns aleijados, alguns que fugiram. E esse povo começou a inserir as suas religiosidades, as suas religiões, a idolatria a outros deuses. Então houve uma mesclagem de religiosidade em Israel. Só que agora o povo que estava cativo da Babilônia, porque o rei Ciro havia liberto, porque Deus operou no coração de Ciro, Ciro libertou o povo, ainda mandou com riquezas, com dinheiro para construir o templo do Senhor. Só que o tempo passou, o povo começou a reconstrução, só que agora naquele local havia agora os samaritanos, que foram descendentes dessa mesclagem desse povo todo com o povo judeu que havia em Israel, em Jerusalém. Povo samaritano.
Então, quando esse povo viu que o povo de Israel tinha voltado e já estava começando a reconstruir os muros de Jerusalém, estavam sendo tapados, e quando eles começaram agora a construir o templo do Senhor, esses homens se opuseram, esses homens eles tentaram entrar, eles tentaram se mesclar com o povo que vieram da Babilônia, onde Zorobabel era o chefe, Josué ele era o sacerdote na época, amém? Que o povo estava no exílio babilônico, então Josué ele veio, e eles começaram a tentar se infiltrar, mas tanto Zorobabel como Josué não permitiram que esses samaritanos se envolvessem na construção do templo. E isso porque o objetivo deles era se infiltrar para justamente dificultar a construção do templo. Mas isso gerou um pesar muito maior ainda, né? Porque eles queriam se misturar para não dar prosseguimento à obra. Só que eles se juntaram com Bislão, com Mitralho, com Tabel, como está no versículo 7, versículo 9, e esses caras mandaram uma carta para Artaxerxes, que agora, nesse momento, ele estava como rei da Pérsia. Amém? Olha que Ciro veio, libertou o povo, Nabucodonosor pegou o povo e levou cativo. Ciro surgiu e libertou o povo depois de 70 anos. O povo, quando volta com a autoridade de Ciro, com a autoridade de Deus, agora o povo ele é paralisado devido à opressão desses homens, com essa carta que ele envia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E o rei Artaxerxes, recebendo essa carta com esse teor, dizendo que as riquezas, as finanças da Pérsia ia ser afetada, o que ele faz? Ele manda uma carta mandando parar. Amém? E a gente observa que os samaritanos, com esses homens, eles vão em cima do povo de Israel, o povo que veio da Babilônia como cativo, oprime eles com força, com violência, e simplesmente eles param. Agora nós vamos tentar entender por que esse povo parou. Porque, na verdade, a gente traz para os dias de hoje, nós, povo de Deus, nós estamos estando cerceados, nós estamos sendo limitados a dar continuidade na obra de Deus nos templos, não é verdade? Hoje nós estamos fazendo culto online, amém? Culto nos lares, quando a família é grande, amém, irmãos? Mas o culto na casa do Senhor, nós estamos sendo impossibilitados de fazer. E isso era o objetivo desse povo samaritano, era o objetivo de Satanás. Era justamente trazer divergência, dificuldade, para que o povo voltasse a se reunir e louvar ao Deus Altíssimo, que esse também é o nosso papel hoje, é nos reunirmos na igreja para louvarmos e engrandecermos esse Deus, amém? Clamarmos, estarmos um do lado do outro, vendo a dificuldade um do outro, ajudando os irmãos em unidade, amém, irmãos? Mas isso o povo samaritano, com esse povo, resultante dessa mesclagem de religiosidade que foi deixado em Jerusalém, impediram que as coisas de Deus avançassem, porque Satanás já era o Deus desse século, já imperava na vida do homem, e tudo isso tornou dificultoso, irmãos. Mas nos dias de hoje também nós estamos sendo também impedidos, irmão. Eu quero que você entenda que hoje também nós estamos sendo impedidos. E o interessante, às vezes quando fala, não, vai haver uma brecha, não vai ser, como passamos um período passado aí, que a partir de uma terça-feira, de umas 2 semanas atrás, ia ter liberdade e nós voltarmos a cultuar, mesmo com alguns procedimentos, com alguns cuidados. Só que logo no dia em que ia iniciar, paralisaram novamente. E aí, irmãos, chega para nós, o que se passou na nossa mente quando essa notícia chegou aos nossos ouvidos, que nós não poderíamos dar continuidade no culto ao Senhor? Tínhamos que continuar com o culto online. Talvez muito, irmãos, pode ter pensado assim, pô, que bom, poxa, vou ficar mais um tempo em casa, não vou precisar ir para o culto, não vou precisar sair de casa, eu vou ajeitar a minha casa, eu vou pintar a minha casa, eu vou capinar, eu vou limpar, Talvez tenha passado tudo isso na sua mente, irmãos. Mas o interessante é que quando esse mesmo fato aconteceu em Jerusalém, o povo também partiu para essa mesma linha. O povo partiu para cuidar das suas casas. Por quê? Porque o coração do povo que tinha vindo cativo da Babilônia para construir o templo, porque Ciro tinha dado ordem, porque Deus tinha falado ao coração de Ciro. Parece que o povo eles só vieram para Jerusalém para construir devido ao mandato do rei Ciro. Amém, irmãos? Mas não porque eles entenderam a importância, a necessidade de avançar na construção do templo do Senhor para a adoração. Por isso que quando houve a opressão dos samaritanos,
Amados irmãos, eu creio que foi isso que passou na mente deles, porque de imediato eles voltaram a mexer, a construir, reconstruir as suas casas, deixando a casa do Senhor de lado. Estou falando isso para que você comece a rever o que se passou na sua mente, se foi isso, que você já comece a rever e mudar a sua visão, entendendo que na verdade você não está ali naquele templo, você não está na sua igreja, não é porque o seu pastor está pedindo, não é porque há uma direção do prefeito da sua cidade, não. Você precisa entender que há uma direção de Deus, do Espírito de Deus falando para a sua vida. Amém, irmãos? Porque o povo simplesmente ele desistiu. Zorobabel, que era o responsável, também desistiu. Josué também, que era o sacerdote responsável, também desistiram. Aí nós vamos ver que no decorrer do estudo bíblico vai falar para a gente aqui, prestem bem atenção, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim, aleluias. Aleluias. Diz assim, olha, o motivo da falta da resistência do povo judeu era de ordem espiritual. Porque está escrito assim, ó, Zorobabel, o chefe político do judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Foi o que? Ele recebeu uma determinação do rei Ciro e ele veio com a sua força para a construção do templo, a recuperação do muro de Jerusalém. Então ele veio com essa visão, mas ele não veio com uma visão do Espírito de Deus, ele não veio com o entendimento de reconstruir, porque ali Deus estaria ali instalado, Deus iria ali aparecer para o povo, Deus iria fazer os sinais para o povo, Deus ia falar através dos profetas ao povo, os sacrifícios iriam acontecer e Deus iria renovar aquele povo. Ele não saiu com essa visão. Então ele saiu apenas com a visão do que? Dos seus braços. Não, eu vou porque Ciro está mandando, então eu vou lá para construir isso aí. Amém? Então ele recebeu todos aqueles dotes e partiu para construir. Mas quando veio a primeira barreira, ele simplesmente parou. Amém, irmãos? Aí a palavra de Deus vai dizer assim, olha, para Zorobabel em Zacarias 4:6, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então, na verdade, irmãos, se nós começarmos a olhar, por que nós estamos indo à igreja? Talvez nós estamos indo à igreja por nossa força, porque existe alguém que está pedindo para você ir para a igreja, mas talvez você não entendeu ainda que você precisa estar na igreja para você prestar culto a Deus, porque você é grato pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz para te dar a salvação eterna. Talvez você ainda não entendeu isso ainda, porque quando você entender, você não vai pensar, você não vai criar dificuldade, não vai ter peso em você estar na casa do Senhor e você estar trabalhando na casa do Senhor. Não vai haver peso, amados irmãos. Assim, porque assim eu entendo o que aconteceu com esses homens. Porque quando veio o primeiro embate, a primeira oposição do inimigo, porque Satanás colocou no coração daqueles homens dos samaritanos uma oposição, simplesmente eles desistiram. Amém? Vai dizer também que Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Porque está escrito em Zacarias 3, do 1 ao 7, eu gostaria que você também atentasse para o que está escrito em Zacarias 3, do versículo 1 ao 7, está assim, ó. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, para criar obstáculo. Satanás estava com a mão para criar obstáculo na vida de Josué, que era o sacerdote. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe, versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? 3. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça,
e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no de roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que aqui estão. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente observa que Zorobabel, ele estava trabalhando na construção do templo, mas apenas com a sua força e sob a direção do rei Ciro. Mas o seu coração, o seu entendimento não estava firmado em Deus, na vontade de Deus, que era a reconstrução do templo. Amém? Por isso, então, que o povo, quando houve a oposição, o povo voltou o quê? A construir as suas casas. E interessante que Deus, ele volta para o sacerdote, para o profeta, e manda também falar para os homens também. Olha, vocês precisam parar com a obra da cara de vocês, porque vocês estão priorizando o que não deveriam. Vocês precisam priorizar a casa de Deus. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Muitos de nós estamos priorizando as nossas casas, muitos de nós estamos priorizando aquilo que está no nosso entendimento, aquilo que é o nosso desejo, mas fazer em si a vontade de Deus, quer fazer com que a sua obra avance, muitos talvez não estão ainda com a mente cauterizada, com a mente firmada no Espírito de Deus para que possa dar andamento na obra do Senhor. Amém, irmãos? Então, para que você possa estar refletindo sobre os fatos que aconteceram, a conjuntura no momento lá da igreja antiga, da igreja primitiva, amém? Após a saída do povo do cativeiro babilônico e a situação em que nós estamos hoje. Você vai ver que é uma grande similaridade, grande singularidade. Amém, irmãos? Mas precisamos ser despertados espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Mas a gente percebe uma grande dificuldade. E nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos as mesmas dificuldades, nós percebemos Satanás oprimindo líderes políticos, amém? Nós observamos também líderes religiosos também estando apático à situação que está acontecendo. Vale ressaltar que, se nós começarmos a observar, quando o povo samaritano criou o primeiro obstáculo para que fosse paralisado a obra, nós percebemos que eles mandaram uma carta ao rei da Pérsia, que era Artaxerxes. Mas a gente percebe que antes de Artaxerxes foi o rei Ciro, rei da Pérsia, Ciro o Grande. Então, eles deveriam, se eles estivessem atentos, se eles estivessem ligados, eles teriam pego a carta que Ciro tinha enviado, tinha passado, que Ciro, tudo que os reis eles faziam, ficava registrado nos livros. Então, eles poderiam ter saído de Jerusalém, ter ido à Pérsia, buscado o rei Artaxerxes. Rei, ó rei, eu gostaria que o Senhor observasse o que o rei Ciro o Grande deixou escrito, nos dando total liberdade para que nós pudéssemos dar andamento na construção do templo. Artaxerxes, como era um homem inteligente, certamente ele pegaria o edito de Ciro e teria voltado atrás, amém, irmãos? Mas a gente observa que o coração do povo, é isso que eu quero trazer para esses dias, é como é que está o meu coração, como é que está o seu coração nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo. Será que nós estamos com o nosso coração voltado a paralisar a obra de Deus? Nós vimos aqui o nosso pastor Sérgio, ele pegou uma carta e apresentou uma carta que aqui o município de Rio das Ostras tinha recebido, porque tornou a igreja como um órgão essencial, porque entendia a importância da igreja no aconselhamento, no ensinamento, em situações de calamidade, trazer o povo à paz, amém, irmãos? E ele pegou essa carta e apresentou, amém, irmãos, a líderes políticos lá em Casimiro de Abreu. E isso foi apresentado, e nós vimos no último vídeo aí, em que um vereador, ele coloca essa carta, apresenta, trazendo também para Casimiro de Abreu
o mesmo entendimento que teve Rio das Ostras. Então é por isso que terça-feira já há uma previsão de terça-feira que vem a igreja serem aberta, é claro, com todo o cuidado necessário. Mas a gente percebe que é o esforço, tem que haver esforço, tem que haver dentro do meu coração, dentro do seu coração, a necessidade de fazermos com que a obra do Senhor avance, porque no coração daquele povo a gente percebe que no primeiro impacto, na primeira obstrução, na primeiro bloqueio, o povo esmoreceu. Então nós vamos aprender, irmãos, a palavra de Deus, ela nos dá entendimento, nos mostrando algumas formas de aprender, amém? Uma é a experiência, amém? Que é uma forma muito dolorosa, porque você vai sofrer às vezes, você, não, eu vou fazer isso porque eu quero ver o que vai acontecer. Amém? E às vezes você se quebra, você se machuca. Há a exortação que é mais nobre, que é essa que Deus ele utiliza para o seu povo. É através do ensinamento da sua santa e gloriosa palavra, nos dando entendimento e a gente percebe, a gente entende, é verdadeiro a palavra de Deus e muda o nosso pensamento, muda o nosso intelecto. Amém, irmãos? Nós sofremos uma metanoia, que é uma mudança de mente, através da palavra de Deus. E existe a imitação. A imitação é algo que também que não é muito legal. Amém? Às vezes você quer imitar uma pessoa, a pessoa faz, se dá bem, você faz e você se dá mal. Amém, irmãos? Então, é bom para um, mas não é bom para você. Mas nós entendemos que a exortação, né, através do ensinamento, é algo muito grandioso e nós, como servos do Senhor, precisamos de estar o quê? Bem firmado no entendimento da santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos, irmãos. O motivo dessa lição é nós olharmos a conjuntura da igreja primitiva, olharmos as dificuldades na reconstrução do templo do Senhor, amém? Da casa do Senhor, e nós observarmos nos dias de hoje, isso é o que eu quero trazer para os irmãos, e nós trazermos para os dias de hoje o que o inimigo desse século ele tem criado para dificultar com que a obra do Senhor ela avance. Como? Impedindo que os templos do Senhor sejam abertos para que eu e você possamos estar juntos louvando e adorando esse Deus. Amém? E o que? E nos organizando. Sermos o que? Sendo orientado através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque você pode na sua casa ler a palavra de Deus, mas talvez você vai ter o seu entendimento. Talvez não vai ser um entendimento espiritual. Amém, irmão? Porque tem muita gente que utiliza a palavra de Deus para o seu bel prazer. E o objetivo da igreja do Senhor, da igreja verdadeira do Senhor, é mostrar aquilo que está no coração de Deus através da sua palavra para que gere transformação de caráter e de vida e que o nosso caráter e a nossa vida se aproxime à vida do Senhor Jesus. Amém? Porque ele foi homem como eu e você, como as mulheres, como os jovens. Amém? E conseguiu viver uma vida sem pecado e de forma digna. Então isso é o que Deus quer para mim e para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, santo e eterno é teu nome, Pai querido. Muito obrigado por este estudo, ó Deus. Continua, Deus, falando fortemente e de forma bem avivada no coração dos meus irmãos sobre a importância de sermos perseverantes, sobre a importância de buscarmos o desejo do Teu Espírito Santo que está em nós, para que nós possamos fazer a Tua vontade, para que as nossas vontades elas caiam por terra em nome de Jesus e que apenas prevaleça a Tua vontade em nossas vidas, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável em nome de Jesus. Amém. Está feito em nome de Jesus e até amanhã, quinta-feira, com o nosso pão diário. Amém? Um beijo no seu coração e uma boa noite na presença de Deus. Aleluias. Amém, Senhor.